cada momento, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso eu te peço força, Senhor, e entendimento para podermos te obedecer e entendermos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: não temais os que matam o corpo. Começando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. Havia muitas pessoas naquele dia, como a Bíblia diz, milhares, ao ponto de uma pessoa estar espremida na outra, uma pessoa encostada na outra, e Jesus, ele trouxe o início da sua palavra, falando sobre a instrução que as pessoas deveriam ter, o cuidado que as pessoas deveriam ter em relação aos falsos. A palavra hipócrita significa falsidade. Irmãos, ele estava dizendo que essas pessoas que se auto-intitulavam fariseus eram pessoas estudiosas da Bíblia, mas eles falavam uma coisa e viviam outra. Eles agiam de uma maneira do lado de fora, mas no seu pensamento, no seu interior, eles não concordavam, eles se opunham, mas para mostrar aos outros, como diz em Mateus capítulo 23, sobre a postura dos fariseus. Eles faziam de tudo para ter mais um fariseu, mais dois fariseus, mais três fariseus, e eles viviam em função de ganhar as pessoas para eles. Eles viviam em função de aproximar as pessoas deles. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus vê o coração. O Senhor Jesus observa os pensamentos. Ele vê muito mais do que eu, ele vê muito mais do que você. Então ele diz: tome cuidado, porque essas pessoas, elas estão ocultando coisas, elas estão escondendo coisas de vocês. Mas vai ter um tempo que Jesus mostrou que aquilo que essas pessoas estão fazendo escondido, vocês vão saber. Aquilo que essas pessoas estão fazendo no oculto será revelado. E tudo isso, meus irmãos, aconteceu com base naquilo que o Senhor Jesus observava, que aquelas pessoas pensavam, que aquelas pessoas tinham no seu interior, que quase ninguém sabia. E Jesus pedia para que os seus discípulos se afastassem dessas pessoas. O Senhor Jesus pedia que os seus discípulos se distanciassem dos fariseus, porque ele sabia que isso era perigoso. Irmãos, como é que eu sei que eu preciso me afastar de alguém? Quando aquela pessoa só se preocupa com a aparência, quando aquela pessoa só se preocupa com os bens materiais, quando aquela pessoa só se preocupa com o que os outros vão falar, quando aquela pessoa só se preocupa com o que os outros vão dizer, ela não faz nada por ela não faz nada de acordo com aquilo que ela acha que é certo, ela faz as coisas de acordo com aquilo que a sociedade pensa, ela faz as coisas de acordo com aquilo que os outros vão falar para ela. E esse tipo de situação nós estamos sujeitos a conviver com pessoas desse tipo. Porém, o Senhor Jesus deixou bem claro: tome cuidado, não se deixe enganar por quem só fala de coisas materiais, não se deixe enganar pelas pessoas que para elas o que mais importa é a aparência, que para elas o que mais importa é o que os outros estão falando. Jesus disse assim: ó, digo-vos, amigos meus, porque ele está chamando todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor de amigos. Irmãos, amigo é aquela pessoa que fala aquilo que
que ela está pensando sem reservas. Amigo é aquela pessoa que confidencia segredos. Amigo é aquela pessoa que você tem por anos e anos da sua vida. Jesus chamou aquelas pessoas de amigos, e eu creio que você também é um amigo de Jesus. Você é uma amiga de Jesus, porque você pode abrir o seu coração para Jesus nas suas orações. Você pode falar o que você está sentindo, o que você está pensando. Você pode se derramar no altar, e o Senhor Jesus está pronto a te ouvir. E ele disse aqui, e digo-vos, meus amigos, não temais, não tenham medo. Os que matam o corpo e depositam, e depois não tem mais o que fazer. Não tenha medo dessas pessoas, porque os homens, eles podem matar o corpo. O próprio Senhor Jesus disse: não temais os que matam o corpo. Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos uma sociedade violenta. Então nós não temos que ter medo daqueles que podem matar o corpo. Por quê? Se o corpo para mim não é o principal, se a aparência para mim não é o principal, eu sei que se eu morrer aqui aos olhos dos homens, eu vou continuar vivo junto com o Senhor Jesus Cristo. Eles só podem fazer isso. O homem só pode tirar a nossa vida para eles, diante deles, da sociedade deles. Eles não têm mais nenhum poder. Então nós não temos que ter medo das pessoas que podem matar apenas o corpo. Mas o Senhor Jesus disse: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ele continua dizendo: não se vendem 5 passarinhos por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. O Senhor Jesus está dizendo que o nosso temor, o temor aqui, não é medo de se aproximar, mas é reverência. É aquele temor que diz assim: Senhor, eu vou obedecer a tua vontade. Mesmo também estejamos sob tortura do ponto de vista material, que ameaçado por um homem, ameaçado por uma mulher, ele não deve ter medo do homem e da mulher, mas ele deve temer a Deus. Ele deve pensar assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero seguir o teu caminho, eu quero te obedecer, para que, se você morre temendo a Deus, o Senhor tem poder de colocar você no céu. Ou, se você morre sem temer a Deus, você pode ser colocado no inferno, que é uma coisa terrível. É por isso, meus irmãos, que nós temos que direcionar a nossa vida para Deus. Nós temos que viver para Deus, nós temos que acordar para Deus, nós temos que dormir em Deus, nós temos que fazer todas as nossas atividades do dia a dia em Deus, porque essa é a nossa missão. O Senhor nos colocou aqui na terra para nós cumprirmos o seu bendito propósito. Nós somos a sua igreja que está sobre a face da terra. Você vale muito mais. O Senhor conhece tudo a seu respeito, até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E você vale muito para Deus. Você vale muito. Você ouviu aqui a leitura. Você vale muito. Você tem muito valor para Deus. Basta você reverenciar a Deus. Basta você ter vontade de servir a Deus. Basta você dedicar a sua vida no altar de Deus. Porque você é precioso para Deus, irmão. Você é preciosa para Deus, irmão. E digo-vos que todo aquele que lhe confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Por favor, repita comigo assim bem forte. E digo-vos que todo aquele que lhe confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Todos nós fizemos a nossa confissão que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos para o Evangelho e pelo Evangelho. Nós somos parte da igreja de Cristo.
Então você tem uma garantia que Jesus te deu. Ele não te conhece, Ele sabe quem você é, e Ele foi preparar um lugar para você. Essa é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vivemos, irmãos. Vivemos em Deus e para Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Olha que coisa pesada. Aquele que me negar diante dos homens também vai ser negado diante dos anjos de Deus. Existem muitas pessoas que elas estão negando ao Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que estão abandonando a fé no Senhor Jesus, estão se afastando, estão se desviando, estão se distanciando. Irmãos, é momento de refletir. Quantas vezes vem a tentação, vem a provação, para que você se distancie? Agora, entenda: se você negar ao Senhor Jesus, você também vai ser negado por Ele. Porque não basta permanecer com Jesus um mês, não basta permanecer com Jesus um ano, não basta permanecer com Jesus 10 anos, tem que ser até o fim. O Senhor Jesus que disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele diz aqui, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como, do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha a falar. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. O poder de Deus, ele te envolve. Você é envolvido pelo poder de Deus. Você está guardado pelo poder de Deus. Você, irmã, está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo mora em você. E todas as vezes que você for levado a ambientes aonde você vai precisar ser inspirado ou inspirada, o Espírito Santo vai estar lá. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós não devemos blasfemar contra o Espírito. Nós não devemos nos levantar contra o Espírito, mas nós devemos deixar o Espírito conduzir a nossa vida. Ele vos ensinará, Ele vos inspirará, Ele fará com que vocês possam saber exatamente o que dizer, no momento que dizer, na hora de dizer, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E é esse Espírito Santo que é o selo que a Bíblia diz. Você está marcado. Essa marca, este selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está em você é o Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão no mundo são os espíritos malignos. Mas sobre a tua vida está o Espírito Santo de Deus. Então é debaixo desta cobertura, é cheio desta unção, que você vai permanecer no seu caminho. Disse-lhe um da multidão, lembra que estava cheio de gente: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim o juízo repartidor entre vós? Irmãos, Jesus estava falando das coisas eternas. Jesus estava falando das coisas que duram para sempre. E daqui a pouco um chega e fala: Senhor, está vendo aqui o meu irmão? Pede para ele dividir a herança comigo. Pede para ele me dar um pouco daquilo que ele recebeu de propriedades. Faz a divisão, Senhor, me dá alguma coisa. Faça com que ele possa me dar alguma coisa. E Jesus dá uma resposta inesperada. Jesus diz: quem foi que me colocou como juiz entre vocês? Quem foi que me colocou como repartidor entre vocês para dizer o que é que vai ficar com um, o que é que vai ficar com o outro? Isso é natural da vida, isso faz parte da vida, isso está na lei, isso tem outras pessoas para fazer. Irmãos, o nosso foco em Cristo é a eternidade.
O nosso foco em Cristo são as coisas do céu, são as coisas de Deus. Nós vamos ver aqui em Mateus 22. Mateus 22, do 34 em diante, ele diz assim, que um fariseu, ouvindo o que ele fizera enmudecer os saduceus, reuniu-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Tudo que o Senhor Jesus ministrou estava ligado às coisas que são do céu. Estava ligado a nós todos obedecemos a Deus, servimos a Deus, e nós também servirmos as pessoas que estão ao nosso redor, ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não tinha nada a ver com aquilo que esses homens queriam. O que esses homens queriam, na verdade um dos homens queria, um dos irmãos queria, era receber coisas materiais, era receber a parte da herança que ele achava que lhe cabia, e que Jesus poderia convencer o irmão dele a entregar para ele o que ele achava que era justo. E disse-lhes: acautelai-vos, Jesus foi falando com a multidão, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Por favor, diga assim comigo: avareza significa apego exagerado ao dinheiro, desejo limitado de acumular riqueza. Ou seja, a pessoa fica com uma ideia fixa: eu tenho que ficar rico, eu preciso ficar rico, eu não posso perder dinheiro, eu não posso perder nada, eu só tenho que ganhar. É um desejo exagerado de ser rico, é um desejo exagerado de possuir bens materiais. Era isso que aquele rapaz demonstrou, era isso que aquele homem demonstrou para Jesus, que ele estava ávido, ele estava desejoso de tudo que era material. E Jesus deu um exemplo, propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, e edificarei, construirei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, tudo que aquele homem acumulasse durante a sua vida, quando ele morresse, ele não iria levar. A Bíblia diz que o próprio Jó disse isso: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Ou seja, eu não trouxe nada e eu não vou levar nada. Nós nascemos nus. Nós não nascemos com roupa, nós não nascemos com sapato, nós não nascemos com brinco, nós não nascemos com relógio, nós não nascemos com joias, nós não nascemos com nada, nós nascemos nus. E como é que nós vamos partir desse mundo? Também sem levar nada. Os bens materiais vão ficar aqui, os bens materiais vão ficar para os outros. Então, se eu dedico a minha vida a adquirir bens materiais, se eu dedico a minha vida, a minha própria imagem, ao meu próprio nome, a tudo aquilo que eu sou, então o que vai acontecer comigo? Quando Deus chamou aquele homem que acumulou riqueza de louco, e ele disse aqui: mas Deus lhe disse: louco. Por quê? Porque você gastou toda a sua vida em algo que não é eterno. Você gastou toda a sua vida em algo que não dura para sempre. Jesus disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que é que nós precisamos entender?
Tudo que nós temos, o homem pode tirar. Foi o que eu comecei aqui com vocês dizendo. O homem, ele pode tirar a sua vida. O homem, ele pode tirar os seus bens materiais. O homem, ele pode tirar tudo que alguém pode ver. Ele pode tirar. A justiça pode tirar. Alguém, um ladrão pode tirar. Uma pessoa pode tirar. Mas tem algo. O homem não pode tirar o tesouro que está lá no céu, reservado para você. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque os homens não têm acesso ao céu. E o que Jesus falou? Em vez de vocês usarem toda a vida de vocês para adquirirem bens materiais, comece a juntar tesouro no céu. Comece a adquirir bens lá no céu. Comece a fazer algo que agrada a Deus. Dedique a sua vida a louvar o Senhor. Dedique a sua vida a fazer as coisas que engrandecem o nome do Senhor. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Veja a regra de Deus. A vida é mais do que a comida, e ele diz aqui, e o corpo é maior do que as vestes. Então, a vida que ele está falando aqui é o Espírito que Deus colocou em você. Porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó, mas o Espírito volta para Deus. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Essa é a regra de Deus. Então ele disse assim: não considere essas coisas que são passageiras. Não fica ansioso. Não fica, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ai meu Deus, o que vai ser? E ficar com aquele pensamento, com aquela coisa dentro de você. Ele disse assim: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Assim como Deus alimenta as aves, o Senhor vai alimentar você. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis coisa que haveis de comer, que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmãos, Deus sabe de todas as suas necessidades. Deus sabe que você precisa vestir, que você precisa comer, você precisa ter saúde para trabalhar. Deus sabe de tudo que você precisa. Agora, o que o Senhor está pedindo de nós? Não busque essas coisas. Não viva apenas para comer. Não viva apenas para vestir. Não viva apenas para adquirir um bem material. Viva por algo que vale a pena. Viva pela vontade de Deus. Viva pela obra de Deus. Viva para poder representar Jesus na vida das pessoas ao seu redor. Existem muitas pessoas precisando de Jesus. Existem muitas pessoas precisando de uma palavra. Existem muitas pessoas precisando de uma oração. Existem muitas pessoas precisando de um milagre. E Deus tem colocado essas pessoas diante do caminho de vocês. E vocês precisam olhar para essas pessoas e ministrar a bênção de Deus sobre essas pessoas. Porque essa é a vontade de Deus, que você viva por algo maior. Pastor, como é que eu vivo por algo maior? Lá no seu trabalho, você tem que pensar assim: eu estou aqui representando Jesus nessa repartição. Eu estou atendendo as pessoas, mas eu sou Jesus aqui atendendo essas pessoas. E quando você vai ministrando, quando você vai atendendo, quando você vai falando, quando você vai fazendo as coisas que você precisa, as pessoas ao seu redor vão sendo abençoadas por você, vão sendo alcançadas pelo seu comportamento, vão sendo alcançadas por aquilo que você está fazendo, vão sendo impactadas por você, não porque você tem um título, não porque você tem um cargo,
porque você tem um nome no céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Você pertence a Deus. Você não vive por viver. Você não veste por vestir. Você não fala por falar. Porque você sabe de onde você veio, de Deus. E você sabe para onde você vai voltar, para Deus. E o período que você passar aqui nessa vida é para exaltar o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor. E ele diz assim, olha, para todos aqueles que desejam segui-lo e servi-lo, ele diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas do serão acrescentadas. Eu vejo alguns pregadores pregarem uma escala de hierarquia. Ele fala: primeiro é isso, segundo é aquilo, terceiro é aquilo, quarto é aquilo. E tem muita gente que vive de acordo com essas prioridades. Primeiro vem isso, segundo vem aquilo, segundo não. Diante da presença de Deus, só tem uma coisa importante: não há uma segunda nem uma terceira. Ele diz aqui, ó, buscai em primeiro lugar. Buscai antes de tudo, antes de qualquer coisa, o reino de Deus. Antes de você estabelecer uma prioridade, antes de você estabelecer uma meta, antes de você imaginar como vai ser, busque o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Busque o reino de Deus na sua família, busque o reino de Deus no seu trabalho, busque o reino de Deus aqui na igreja, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque o seu objetivo é o reino de Deus, o seu foco é Deus, o seu principal propósito são as coisas espirituais, e quando você estiver exercendo as coisas materiais, o Senhor vai estar manifestando através da sua vida os dons que Ele colocou em você, para agir, para abençoar, para alcançar, para ministrar. O Senhor Jesus vai fazendo isso de uma forma absolutamente natural. Não temas, não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-nos o reino. Irmãos, Deus entregou o reino, entregou tudo nas mãos dos seus discípulos, dos seus servos, daqueles que estão diante dele. O Senhor se agradou. Não tenha medo, não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo de afrontas, não tenha medo de ameaças. Você não precisa ter medo, porque o maior é aquele que está em nós. Porque o Senhor, olha, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-nos o reino. Você já tem tudo que você precisa. Ele disse assim, ó, vendei o que tens e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro dos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos fazer o teste. Você está no reino de Deus, então tudo que é material para você é secundário. Se você não está no reino de Deus, tudo que é material para você vem em primeiro lugar. Você vai brigar por coisas materiais, você vai se irritar por coisas materiais, mas se você é do reino de Deus, você não vai brigar por coisas materiais, e você não vai se irritar por coisas passageiras, porque os seus valores são os valores dos céus. O seu tesouro, a sua vontade está no céu, está nas coisas que são eternas. Quais são as coisas eternas? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já completou isso, é assim que você vai viver para Deus. Deus acima de tudo, e as pessoas que Deus colocar na sua vida também, você vai poder tratá-las da maneira que Deus quer. Pronto, meu querido. Você pode caminhar com Cristo. Você, irmão, pode caminhar com Cristo. Você, irmão, pode viver a sua vida tranquilamente,